Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula da Universidade Aberta Leonel Brizola. Bom amigos, é importante que vocês sigam essas aulas de atualidades, tá certo? Constantemente, porque senão virarão aulas de história. E hoje em dia, num universo onde as informações são obtidas cada vez com maior velocidade, é necessário que você esteja sempre se atualizando. Bacana? Então, é isso aí. Venha fazer parte dessa nova história. Estamos juntos. Bacana? Vamos lá. Pessoal, escolhi uma aula hoje aí um assunto bastante recorrente também em vestibulares, nos mais variados vestibulares do Brasil, no Enem, na UNB, né? Enfim, tá certo? Que é a guerra civil na Síria. Veja só, para que você possa entender esse conflito, né, não basta apenas olhar o que está acontecendo agora. É importante que você volte um pouquinho aí, né? Só vamos entender melhor essa guerra civil que está ocorrendo lá na Síria, né, se nós, por exemplo, voltarmos na chamada Primavera Árabe. Sim, é verdade. Tá? Essa guerra civil a Síria se inicia em um contexto de Primavera Árabe. Professor Tales, o que vem a ser mesmo Primavera Árabe? Vamos lá, pessoal, rapidamente aqui. Voltando. Olha só, o que foi a Primavera Árabe? Foi uma onda, né, de protestos que surgiram no norte da África e Oriente Médio, né, onde jovens, pessoas, cidadãos revoltados com a situação econômica, com a ditadura em seus países, né, foram para as ruas. E detalhe, a novidade é que passaram a se unir, passaram a criar um ambiente, né, revolucionário a partir das chamadas ferramentas tecnológicas. O Twitter, certo? O Facebook, né, foi importantíssimo para a união desses, né, para que eles pudessem marcar encontros, marcar, né, situações de confronto, lutando contra os regimes ditatoriais em seus países. Lembrando que o primeiro país a detonar, né, esse movimento, essa onda de protesto, foi a Tunísia, certo, pessoal? Aqui, ó, né? A Tunísia, certo, que tinha um ditador que estava no poder há mais de 20 anos, né? O Zine El Abidine Ben Ali, é o nome do indivíduo. Zine El Abidine Ben Ali governava há mais de 20 anos. O povo foi para as ruas, protesto, não aguentou, fugiu, tá? Foi se refugiar lá no Oriente Médio. Bom, como deu certo, isso contaminou o Egito, onde milhares de jovens saíram às ruas também protestando contra a ditadura, né, contra a condição econômica, socioeconômica, e assim, pessoal, pois derrubaram mais um ditador, o Hosni Mubarak, que estava no poder há mais de 30 anos. O Hosni Mubarak também caiu, né, com a chamada Primavera Árabe. Bacana, pessoal? E aí contaminou outro país, né, vizinho aqui, ó, ao Egito, a Líbia, né, no qual estava no poder aqui o chamado Muammar Gaddafi, né? O Muammar Gaddafi estava há mais de 40 anos no poder, pessoal. Também, né, foi derrubado, nossa, o fim dele foi algo terrível, né? Empalaram, você está entendendo, pessoal? Mataram, né, e depois empalaram o Muammar Gaddafi. Foi algo assim terrível, né? Bom, não que ele não merecesse, né? Mas uma morte dessa ninguém merece, tá bom? Vamos combinar. Bacana, amigos? Então, isso aqui foi repercutindo para outros países em maior grau, menor grau, né? Lá no norte da África e até chegar no Oriente Médio, certo? Em países como o Iraque, o Iêmen, né? Sempre em maior ou menor grau nesses países. Até que chegou onde, pessoal? Aqui, ó. Chegou aqui na Síria. Tá aqui a Síria. Olha só, pessoal, né? No Oriente Médio, um país árabe, né? Um país árabe situado no Oriente Médio, país islâmico e árabe. Não confundam os dois, país islâmico e árabe, são coisas distintas, cuidado. Certo, amigos? Bacana. Bom,
Mas para entender esse conflito, pessoal, vamos entender aí a divisão étnico-religiosa da Síria. Como é que a Síria se encontrava? Pessoal, o que levou a essa guerra civil? Vejam só, primeira coisa, gente, a Síria, ela é governada, tá, pela dinastia, vou colocar assim, pela dinastia Assad há quase 50 anos. Há 48 anos que a dinastia Assad se encontra no poder. O pai do atual presidente, o Hafez Assad, chegou ao poder em 1970. Comandou com mão de ferro até 2000, quando morre. E aí quem assume, pessoal? O atual presidente, o filho dele, certo? O Bashar al-Assad. Portanto, notem que temos aí uma dinastia, a família Assad comandando há quase meio século a Síria. E detalhe, pessoal, a família Assad é de qual etnia? Alauíta. Da etnia alauíta. Lembrando que o islamismo, ele possui várias vertentes. Você tem lá os sunitas, a maioria no mundo islâmico, você tem lá os xiitas, você tem aí os drusos, você tem os alauítas. Os alauítas, eles seriam aí uma vertente, tá, do xiismo. Mas só que a vertente mais light, alguns dizem que a vertente mais light, a vertente mais moderada do xiismo. Alguns falam que o alauíta é um xiita mais Lollapalooza, mais Woodstock, mais, enfim, mais light. Tudo bem, pessoal? Bacana? Ótimo. Então, veja só. Vejam, a minoria alauíta governa o país há mais de 48, há quase meio século. Vamos ver melhor aqui essa distribuição? Quem é quem nessa divisão sectária, lá na Síria? Vamos lá? Para quem nunca viu, tá aí. Conhecia? Gostou do rapaz? Gente boa, né? Aí, ó, Bashar al-Assad. Parece ser um bom menino, não parece, pessoal, aparentemente? Pois é. Bom, divisão sectária, pessoal. Vejam só, você tem aqui a maioria esmagadora, 74% da população síria é o que, pessoal? Ela é muçulmana sunita. Muçulmana sunita, certo? 10% cristã, 12% alauíta. Vejam só, então, está aqui ó, o menino Bashar al-Assad. A família Assad corresponde a etnia religiosa, certo? Corresponde a 12%, os alauítas do Bashar al-Assad. E muçulmanos xiitas, 4%. Veja, amigos, como uma minoria de 12% governa um país há quase meio século, governa a maioria de 74%. Então, foi justamente isso o que os sírios tentaram fazer. No esteio da Primavera Árabe, vamos derrubar esse governo que está no poder há décadas e colocar um sunita no poder, um da maioria sunita. Tá legal, pessoal? Então, é importante você entender, tá, essa divisão étnico-religiosa lá na Síria. Bacana? Temos no poder um ditador que está comandando a Síria há quase 50 anos. Há 48 anos, a família Assad. Ele está há 18 anos. Certo? Governando uma maioria sunita, correspondendo a 74% da população. Bacana, pessoal? Ótimo. Bom, vocês devem ter ouvido, lido na mídia, aí, rádio, televisão, jornais, revistas, certo? Essa confusão. Alguns falam que a Síria virou uma mini-guerra mundial, pela quantidade de países envolvidos. Não é, pessoal? Vamos ver aí quem é quem nesse tabuleiro de xadrez? Vamos lá? É importante, hein, pessoal? Vamos ver quem é quem, porque às vezes você ouve falar que porque o Iraque, porque a Arábia Saudita, a Turquia, a Rússia, o Irã. E aí, quem está a favor de quem? Estados Unidos, quem é a favor de quem? Vamos tentar dar nome aos bois nessa guerra civil da Síria, tá certo? Vamos lá então? Olha só.
bem bonitinho para vocês, do jeito que vocês gostam. Do jeitinho que vocês gostam. Posição dos Estados Unidos. Os americanos se opõem a quem? Ao presidente Bashar al-Assad. Tá, pessoal? Pessoal, mas por que ele se opõe ao presidente Bashar al-Assad? É porque ele não gosta dos olhos verdes que o Bashar al-Assad não tem? Não, amigos. Vejam, os americanos, quando começou essa guerra, tá, civil na Síria, as pichações foram feitas por um grupo de jovens lá no sul da Síria. Né? Jovens picharam, queremos mais liberdade, algo assim. Policiais reprimiram duramente, né, essas pichações lá em Derá, no sul da Síria, e os meninos foram espancados. Isso revoltou o bairro, que levou, né, pessoas do bairro para protestar. E aí a polícia desceu o cacete, né, nos manifestantes, que, revoltados, chamaram mais pessoas, e aí foi crescendo, crescendo, essa espiral de violência, o que era uma manifestação simples de queremos mais liberdade, começou o quê? Fora Assad, fora Assad. E aí o Assad, com mão de ferro, tá, de forma truculenta, mandou o exército para a rua, né, reprimir os insurgentes, os rebeldes, os manifestantes. Certo, amigos? E a coisa descambou para um genocídio, pessoal. Tá? E aí, quando isso ocorre, temos aí um preço a pagar. O xerife do mundo. Amigos, quem é o xerife do mundo? Estados Unidos. O mundo inteiro, né, exigiu que os americanos se posicionassem em relação à guerra da Síria. E aí o Barack Obama foi obrigado a intervir, né, na guerra da Síria. Certo, pessoal? Exigindo a queda do Bashar al-Assad. Né, a retirada do Bashar al-Assad do poder. Portanto, atenção, os americanos se opõem ao Bashar al-Assad e também ao Estado Islâmico. Né, ao Estado Islâmico que, como vocês sabem, né, montou bases, né, sólidas ali, tanto no Iraque quanto na Síria. Bacana? Ótimo. Bom, apoia quem? Apoia os grupos rebeldes sunitas. Os americanos, nesse conflito, ele, portanto, se é contra o Bashar al-Assad, ele é a favor dos rebeldes. Né? Ele é a favor dos rebeldes insurgentes, certo, pessoal? Que querem a derrubada do Bashar al-Assad. Agora, vejam a confusão. Os americanos apoiam quem? Os rebeldes sunitas. O Estado Islâmico é um grupo sunita, é um grupo jihadista sunita, que apoia quem? Os rebeldes sunitas. Os americanos, ao apoiarem os rebeldes sunitas, ao mandarem armas para os sunitas, indiretamente passaram a municiar quem, pessoal? O Estado Islâmico, que também apoia os rebeldes sunitas. Perceberam? Então, indiretamente, os americanos passaram a armar a Al-Qaeda, lá da região, chamada hoje Al-Nusra, e também o próprio Estado Islâmico, que houve um racha entre eles. Né? Então, veja que situação mais interessante, né? Seria cômica se não fosse trágica. Tá certo? Os americanos, ao apoiarem os rebeldes sunitas pela queda do Bashar al-Assad, apoiam quem, pessoal? Apoiam também, né, armam o Estado Islâmico, de forma indireta, porque o Estado Islâmico, que é sunita, apoiam os sunitas. Tá claro? Agora, olha o problema. Gente, quem é que poderia, quem seria o mais recomendado aí para lutar contra os terroristas lá na região, os jihadistas na região? O presidente Bashar al-Assad. Portanto, amigos, olha a sinuca de bico que os americanos entraram. Se sai o Bashar al-Assad, o Estado Islâmico pode se fortalecer na China, ou os rebeldes sunitas, ou outros grupos terroristas, certo? Então notem que, se tirar o Bashar al-Assad, enfraquece o país, enfraquece o governo e pode crescer mais ainda grupos terroristas na região. Resultado, ruim com o Assad, pior sem o Assad. Esse país está assado, né, pessoal? Complicado aí a situação, né, nessa região. Tá certo, amigos? Então, essa é a posição estadunidense nesse conflito da Síria. Bacana, pessoal? Show? Ótimo. A Rússia. Gente, a Rússia opõe-se ao Estado Islâmico, tal qual os Estados Unidos. Bacana, os dois lutam contra grupos jihadista, terrorista. Né? Bacana. E, né, também se opõe aos rebeldes sunitas.
Tá certo, pessoal? A Rússia se opõe ao Estado Islâmico e aos rebeldes sunitas. Tá claro? Por quê? Ora, porque ele apoia quem? O Bashar al-Assad. Gente, o Vladimir Putin não abre mão do apoio ao Bashar al-Assad. Professor, qual o motivo desse apoio ao Bashar al-Assad de forma incondicional? Viram só, temos aí 3 motivos para que a Rússia apoie o governo do Bashar al-Assad. Quais? Viram só. Primeiro, aqui é a Síria, tá, pessoal? Bacana? Bem aqui, você tem, olha só, nessa região aqui você tem a base militar de Tartus. Bem aqui, ó, aqui já é o Mar Mediterrâneo, tá? Aqui a Síria, o Líbano, né? Aqui é o Mediterrâneo. A Rússia, pessoal, tem uma base militar na região de Tartus, na Síria. É a única base militar que a Rússia tem nessa região aqui, pessoal. E vejam só a importância dessa região, a importância geoestratégica, geopolítica dessa base de Tartus, amigos. Ela está no Oriente Médio, na Ásia, próximo a... Aqui, quem está, pessoal? Olha só, quem está aqui? A Europa e mais aqui, quem está, pessoal? Nessa região aqui? A África. Vejam, essa base está entre 3 continentes, próxima ao Oriente Médio. Vejam a importância geopolítica, geoestratégica dessa base militar de Tartus. Gente, se o Putin vai contra o Bashar al-Assad, evidentemente que ele vai perder essa base. E não é interessante para ele perder essa estratégica base militar. Esse é um ponto. Bom, pessoal, vamos então ao segundo ponto. Observem, a Síria é um país recente, tá? Conseguiu sua independência em 1946. E o país que ajudou fortemente a Síria no seu processo de independência foi, na época, a União Soviética. E até hoje, a Síria tem vínculos com a antiga União Soviética e a atual Rússia, certo? A Síria é uma grande cliente da Rússia em relação à indústria bélica russa, né? E como vocês sabem, o cliente sempre tem razão, o freguês sempre tem razão. Então, o Putin não quer arranhar essa aliança que tem com o Bashar al-Assad, favorecendo então a indústria bélica russa, tá certo? E mais uma coisa, pessoal, ao apoiar o Bashar al-Assad, a Rússia quer mostrar que ela está viva, quer mostrar suas garras de urso naquela região. Quer voltar a ter o seu protagonismo geopolítico na região. E à medida que ela avança nesse protagonismo, ela afasta os Estados Unidos daquela região. Da influência estadunidense naquela região. Tá certo? Então esse é um outro importante fator. Certo, pessoal? A Rússia, o Vladimir Putin, que já foi, era um ex-agente da KGB, o Serviço Secreto Russo, tá certo? Ele quer fazer com que a Rússia volte a ser grande, a chamada Grande Rússia. Bacana? Presta atenção nisso, pessoal. Vestibular, atenção, hein? Bacana? Ótimo. Bom, então, voltando ali, pessoal, olha só. Então, essa é a posição da Rússia. Irã opõe-se ao Estado Islâmico, que é sunita. Lembrando que o Irã, pessoal, é um país de maioria xiita, mais de 90% da sua população ela é xiita, tá certo? E opõe-se ao Estado Islâmico e também aos insurgentes sunitas. E, portanto, se opõe aos insurgentes sunitas, evidentemente que apoia quem, pessoal? O governo do Bashar al-Assad. Tá certo, amigos? Bacana. A Arábia Saudita opõe-se ao Bashar al-Assad. Lembrando que a Arábia Saudita, pessoal, é um país de maioria sunita, certo? E vê no Irã o seu principal rival. Então, notem que a queda do Bashar al-Assad para a Arábia Saudita seria algo interessante geopoliticamente, porque diminuiria a influência do Irã na região ali. Tá legal, pessoal? Aliás, são os dois grandes contentores, os principais rivais em termos étnicos na região. Irã, xiita, Arábia Saudita, sunita. Tá certo, amigos? Bacana? Ótimo. A Turquia opõe-se ao governo do Bashar al-Assad e separatistas
curdos, tá, pessoal? Né? Agora, interessante que se opõe ao governo do Bashar al-Assad, que é assim, mas apoia, ao mesmo tempo, apoia os Estados Unidos na luta contra os terroristas jihadistas do Estado Islâmico. Certo? Então a Turquia, às vezes, ela está de um lado, está do outro, né? Já esteve a favor da Síria, já esteve contra, então a Turquia sempre é algo meio que, né, é esperar para ver. Tá certo, pessoal? Bacana? Ainda mais com o governo aí, né, do mais novo ditador na região ali, o Recep Tayyip Erdogan, da Turquia. Tá certo? Israel. Gente, Israel tá interessante, né? Olha só, opõe-se ao Bashar al-Assad, ao Estado Islâmico e ao Irã. Lembrando que, né, temos uma confusãozinha aí, né, de Israel. Por quê? Israel, na época da Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel invadiu várias regiões lá do Oriente Médio, né? Ali de Israel, a Península do Sinai, né? Faixa de Gaza, colinas de Cisjordânia, Jerusalém Oriental e também uma parte da Síria, pessoal, onde se encontra as chamadas colinas de Golã, onde nasce o Rio Jordão, o importante, né, Rio Jordão, né, importante manancial hídrico para a região, e também uma região de montanhas, né, uma região muito estratégica. Então, desde 67 que Israel tomou, invadiu, tá? Não tem relações com a Síria, Israel até hoje domina as chamadas colinas de Golã, tá, amigos, que foi tomada da Síria na guerra de 67, a chamada Guerra dos Seis Dias, certo? E quem apoia a Síria é o Irã. E além do Irã apoiar a Síria contra Israel, o Irã também apoia um grupo terrorista chamado Hezbollah. O grupo Hezbollah é um grupo xiita baseado lá no Líbano, no sul do Líbano, contra Israel. Então tem toda essa, né, xadrezada aí nesse jogo de xadrez, tabuleiro na região. Bacana, pessoal? E é isso aí. Então, o Israel apoia o quê? A coalizão liderada pelos Estados Unidos. Bacana? Ótimo. Continuando. Pessoal, vamos lembrar aí um fato terrível, né, dessa guerra, que em 2013 tivemos um ataque químico, né, e esse ano agora, no dia 7 de abril, né, 7 de abril de 2018, tivemos um outro ataque químico, onde mais de 80 pessoas morreram, né, nessa região, na região ali de Ghouta Oriental. Aonde, professor? Aqui, ó. Aqui está a Síria, Damasco. Ghouta Oriental fica aqui, pessoal, a nordeste de Damasco, nessa região aqui, ó, tá? Ghouta Oriental. Ghouta Oriental seria uma região de hortifruti, né, um citron verde da região, certo? E ali tem uma cidade chamada Duma, tá? Então, na região de Ghouta Oriental, na cidade de Duma, que fica a nordeste de Damasco. Vamos melhorar aqui? Olha só, então, ó, Damasco, na região nordeste, na região de Ghouta Oriental, na cidade de Duma, tá? Houve um ataque químico, né? Um suposto ataque químico, tá? Nessa região aqui. Bacana, onde dezenas de pessoas morreram. Viram só? Imagens aí do ataque a Ghouta Oriental, imagens fortes, né, pessoal? Vejam. Bom, amigos, de acordo com países ocidentais, França, Inglaterra, Estados Unidos, né, esse ataque foi provocado pelo governo do Bashar al-Assad contra os rebeldes da região. E aí eles jogaram armas químicas de forma indiscriminada. E as armas químicas realmente, né, têm um efeito, né, indiscriminado. Vai atingir tanto aos soldados, aos rebeldes, quanto à população civil. Né? Crianças, idosos, mulheres, grávidas, enfim, e daí aquelas cenas terríveis, certo? E os Estados Unidos, Inglaterra e França, comprovadamente, tá, afirmaram que o ataque foi de armas químicas. Provavelmente o gás sarin, né, uma neurotoxina, né, o gás sarin e também o gás de cloro. Tá certo, amigos? Diante disso, o que os americanos fizeram, pessoal, aliás,
né, uma coalizão, Estados Unidos, França e Inglaterra, resolveram atacar bases do Bashar al-Assad, bases na Síria, que supostamente poderia conter, né, armazenamento de armas químicas. Tá certo, amigos? Bom, o Bashar al-Assad negou tudo. A Rússia também negou. Isso é um grande teatro. Isso é uma grande mentira. Tá? Isso é uma armação que estão fazendo para colocar a opinião pública mundial contra o Bashar al-Assad, contra a Rússia que apoia o Bashar al-Assad, uma russofobia, um termo, uma neologia, né, para aquela região ali. Enfim, tá certo, pessoal? Observem. Olha só, quando se inicia um ataque, uma guerra, né, eu te pergunto, Edevaldo, amigo aqui, Edevaldo aqui, tá? Edevaldo, quando se inicia uma guerra, para você, e para vocês também, que estão aí em casa, quem é a primeira vítima? É verdade. Isso, não é isso, amigão? Tá? Quando se inicia uma guerra, a primeira vítima é a verdade. É a verdade. Já dizia Ésquilo, né? A verdade, ela simplesmente, ela some em meio, né, aos interesses políticos, sociais, econômicos dos grandes conflitos. Observa aqui, Edivaldo, quem é que some? Quem é que some quando começa a guerra? Então, Edivaldo, sopra. Aí some essa verdade. A verdade se some, né, quando você tem aí um primeiro conflito, né, amigão, tá certo? E, Thales, por que você está enfatizando tanto isso? Porque eu estou enfatizando? Vejam só o que foi falado desse ataque de armas químicas. Observem, quem está com a razão? O Bashar al-Assad ou o Trump? Ou o Macron? Ou a Theresa May? Ou o Vladimir Putin? Vamos lá? Tweet, né, que é o diário oficial dos Estados Unidos, né, pessoal? De Donald Trump após os ataques de armas químicas em Duma. Vejam só o que o Trump falou. A Rússia promete abater todos os mísseis direcionados à Síria? Prepare-se, Rússia, porque eles serão lançados. Vocês não deveriam se associar a um animal, meu Deus, que usa gás para matar e sente prazer com isso. Palavras do Trump. Você não deveria se associar a um animal, no caso, o animal Bashar al-Assad. Tá certo? E aí, vejam só, a posição da Rússia, pessoal. Posição da Rússia. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, classificou de encenação o suposto ataque químico ocorrido no dia 7/4 na Síria. Tá? Uma suposta encenação. Dispomos de provas irrefutáveis de que se tratou de uma nova encenação e de que os serviços especiais de um Estado, no caso dos Estados Unidos, atuam em primeira linha numa campanha russofóbica, declarou Sergei Lavrov em entrevista coletiva. E o Bashar al-Assad, que falou, pessoal, o presidente sírio, Bashar al-Assad, afirmou que o suposto ataque químico com armas químicas, né, ocorrido em 7 de outubro, foi 100% fabricado. E aí, amigão? Quem está mentindo? Quem está falando a verdade? Difícil. Agora, atenção, detalhe. Que dia é hoje? 10. 6 de julho, pessoal. Tá? 6 de julho. Olha só o que a OPAC, o que é a OPAC, pessoal? OPAC é uma organização, né, independente, criada em 97, para proibir as armas químicas. Tá? O uso de armas químicas, né, armazenamento, produção, fabricação, né, no mundo, certo? Surgiu junto com a Convenção de Armas Químicas em 97, certo? Inclusive o Brasil faz parte, né, Estados Unidos, 180 países fazem parte, né, dessa Convenção das Armas Químicas, certo, amigos? Então, OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas. Vejam o que a OPAC declarou. Agora, o ataque foi no dia 7 de abril. Aí, estudos, né? Tem que ter toda uma análise, enfim. Vejam o que a OPAC declarou. A organização não encontrou vestígios de gás sarin em ataque em abril na Síria. Mas os americanos atacaram a Síria, atacaram, né, as bases lá na Síria, os Estados Unidos, França e Inglaterra se uniram e atacaram bases, né, de suposta armazenagem de arma química lá na Síria. Palavras da OPAC.
Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, disse nesta sexta-feira, dia 6. Agora, tá, pessoal? Não ter detectado restos de gás sarin, nem substâncias em estado de sua decomposição nas amostras tiradas de vítimas do bombardeio em Douma, na Síria. O ataque ocorreu em 7 de abril. No mesmo comunicado, a OPAC explicou que, junto aos resíduos explosivos, foram encontrados vários produtos químicos orgânicos clorados em Douma. No entanto, a organização ainda analisa essas amostras e não tirou conclusões sobre elas. Portanto, tirem as suas próprias conclusões nesse contexto de guerra civil na Síria. Tá legal, pessoal? Bom, amigos, por hoje é só. Foi um prazer estar com vocês aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Aí é moral. Aí é moral. Valeu.